Daniel O'Neill é um youtuber do Reino Unido, com um canal chamado English Woodsman, onde posta vídeos de seus acampamentos selvagens e acampamentos na floresta no Reino Unido por quase 10 anos. A maioria dos vídeos do canal apresenta Daniel revisando equipamentos de acampamento para seus telespectadores e mostrando imagens de suas aventuras ao ar livre. Na maioria das vezes, eles são bem tranquilos, mas em agosto de 2023, ele enviou um vídeo de sua viagem de acampamento nas florestas perto de sua casa. A filmagem é bastante perturbadora. A primeira parte do vídeo apenas mostra Daniel andando pela floresta e conversando com seus seguidores, comendo frutas vermelhas e apontando os pontos turísticos no caminho para o acampamento. Em vários pontos ao longo do caminho, ele faz uma pausa para mencionar as pegadas e lixos que ele vê jogado na trilha, indicando que outras pessoas estiveram lá nos últimos dias. Someone's been here. There's a lot of rubbish around here. Yeah, look at the state of this. Does get used, doesn't it? Depois de cerca de 20 minutos de caminhada, ele se senta em uma clareira, ele se encosta em uma árvore para comer seu macarrão, enquanto ele fala para a câmera. Então, aos 25 minutos do vídeo, que as coisas começam a ficar seriamente perturbadoras para Daniel. I'm gonna be out Friday night, but I'm going away Saturday, so I've got a bit of a drive as well, so I didn't want to be tired, and it's going to throw it down Friday night as well, and rain camping is really good. Is that a badger? Hello? De repente, barulhos como passos podiam ser ouvidos logo atrás de Daniel. Ele se vira para observar ao redor, mas não vê ninguém. E o que é mais perturbador é que assim que ele se virou e gritou "Olá!", os passos pararam imediatamente. E assim fica pelos próximos minutos. Ele se senta e tenta se recuperar do susto, enquanto ele bebe seu café e come seu macarrão. Mas as coisas só continuam a ficar ainda mais assustadoras quando o sol começa a se pôr. There's that noise again now. Hello? Hello? You got to better hear that. There's nobody here. Cerca de 40 minutos de vídeo. Os ruídos dos passos podem ser ouvidos novamente, e desta vez, parece que eles estão se aproximando de Daniel. Neste ponto, a maioria das pessoas teria saído de lá sem qualquer hesitação, mas Daniel decide se sentar para terminar seu jantar, enquanto ele tenta acalmar seus nervos pela segunda vez. Surpreendentemente, alguns minutos depois, quase parece que ele esquece completamente os passos, e consegue pensar em coisas menos perturbadoras, que é muito impressionante. Mas quando a escuridão se instala, os passos misteriosos começam novamente. I'm going to be honest. I can't stay here now. I'm going to be a wimp. I don't care if people call me a wimp in the comments, but I can't stay here. I'm too unsettled. I'm nervous. I've done camping like this a load of times. I think I'm going to go find somewhere else to get this bivvy set up. But I'm leaving this spot. Compreensivelmente, após este terceiro incidente, Daniel decide ir para outro lugar durante a noite. Um lugar que seja mais seguro. É difícil saber o que exatamente estava fazendo esses sons, mas soavam muito semelhantes aos passos humanos. É possível que Daniel estivesse sendo perseguido por alguém na floresta. Isso é muito perigoso. Você nunca pode confiar nas intenções de alguém quando você está em uma posição tão vulnerável, sozinho em território desconhecido. Ou era isso? Ou um animal andando pela grama.
Daniel havia mencionado que a grama estava um pouco molhada, e o som era como se fosse em grama seca. E o fato de ser um animal me parece bastante improvável também. Muitas pessoas nos comentários mencionaram que nenhum animal anda de forma uniforme e constante. Eles param e mudam o ritmo constantemente. De qualquer forma, a melhor decisão foi ele sair dali, porque quem sabe o que poderia ter acontecido com Daniel naquela noite. Lisa é life coach e youtuber, conhecida por postar vídeos mostrando como é viver viajando pelo país em sua van e explorando diferentes lugares sozinha. Em uma tarde de 2022, Lisa havia parado sua van à beira de uma estrada, estacionando para cozinhar seu jantar. A porta lateral da van estava aberta e tudo parecia normal, até que um homem estranho se aproximou. Sem pedir permissão, ele colocou a cabeça dentro da van e começou a fazer perguntas estranhas, em francês, idioma que Lisa não entende. Lisa explicou que não compreendia o que ele dizia, mas em vez de ir embora, o homem pegou o celular, abriu um aplicativo de tradução e começou a insistir em tentar se comunicar. Isso deixou Lisa visivelmente desconfortável, principalmente porque ela não queria conversar e não havia convidado o homem para se aproximar. Após alguns minutos, percebendo que a situação estava ficando estranha demais, Lisa bateu a porta lateral e fechou a cortina, deixando claro que não queria mais contato. Mas o homem não desistiu. Ele ficou mais de meia hora do lado de fora da van. He just moved even closer so that I can't move out and so that I can't go forward. Please leave. Please leave, you sketchy person. Please leave. A situação piora. Com um comportamento cada vez mais suspeito, o homem começa a se esconder entre os arbustos e a espiar Lisa à distância, como se acreditasse que ela não podia vê-lo. Conforme o sol começava a se pôr, Lisa mantinha os olhos nele o tempo todo, para ter certeza de que ele não tentaria se aproximar novamente. Mas o estranho passou a mover seu carro diversas vezes, aproximando-o da van, bloqueando a saída dela. It's been like a half an hour and he just keeps on moving his vehicle so he can see in my van here. And anyways, it's 7 o'clock, 7 p.m. Por volta das 19 horas, quando a situação parecia fora de controle, uma família em um trailer RV estacionou logo atrás da van de Lisa. Isso foi o suficiente para que Lisa se sentisse mais segura e decidisse passar a noite no mesmo local. Curiosamente, o homem foi embora pouco depois que a família chegou, mas 3 horas depois, na madrugada, ele voltou, aparentemente para ver se Lisa ainda estava ali. Ao perceber que a família também ainda estava no local, ele foi embora definitivamente. Na manhã seguinte, Lisa saiu cedo e nunca mais o viu. Não dá para saber quais eram as verdadeiras intenções do homem, mas, considerando o comportamento estranho e a forma intimidadora com que ele agia, não pareciam ser boas. A única coisa certa é que a chegada daquela família foi crucial para a segurança de Lisa. Se eles não tivessem parado no mesmo lugar, quem sabe o que poderia ter acontecido com ela naquela noite. Esse local faz parte de uma cordilheira frontal das Montanhas Rochosas no Colorado, composto quase inteiramente de terras públicas, dentro da Floresta Nacional de Pike. No verão você encontrará muitos motociclistas aproveitando o elaborado sistema de trilhas da Rampart Range e explorando o ar livre. Na maioria das vezes, esta parte do Colorado é um paraíso para quem gosta de passar um tempo na natureza, mas nos últimos anos tem havido uma tendência bastante alarmante em ascensão, com pessoas aleatórias montando fios em árvores, quase na altura da cabeça, em um esforço para ferir gravemente os motociclistas na trilha. Em 2019, um post descrevendo essa tendência aterrorizante foi postado no Facebook perturbadoramente. O dono da postagem mencionou que um de seus amigos do ensino médio tinha perdido a vida ao bater em um fio semelhante em uma trilha. Imediatamente as pessoas começaram a comentar, para apontar o quanto uma pessoa seria ruim ao ponto de fazer algo assim, e como esse tipo de mal precisa ser punido, como tentativa de homicídio caso os suspeitos fossem pegos. Alguns anos antes dessa postagem ser feita, em 2017, 2 motociclistas enviaram um vídeo para o YouTube de seu encontro com um fio semelhante e, embora nada tenha acontecido com eles, foi algo muito parecido com os relatos.
Quando esses fios são colocados fora da trilha, fica difícil dizer se eles foram colocados lá por malícia ou se um campista aleatório ou um fazendeiro colocou os fios lá para pendurar roupas ou algo semelhante. Mas em casos como esses, onde os fios são colocados especificamente na trilha, há apenas uma razão pela qual as pessoas fariam isso. E isso é para trazer sérios danos aos motociclistas. Por algum motivo, possivelmente, eles estão irritados com o constante barulho das motos perto de suas propriedades. Mas espero que medidas possam ser tomadas no futuro para evitar que mais pessoas se machuquem, especialmente porque não é incomum ouvir sobre motociclistas perdendo suas vidas por esse tipo de coisa. Este áudio foi carregado por um canal no YouTube chamado Incêndio Florestal 21. Ele gravou por volta das 2 horas da manhã de dezembro de 2014. O youtuber vive em uma floresta e ele mencionou que os ruídos no áudio estavam vindo do fundo da floresta atrás de sua casa. Não é difícil de entender o que a criança está gritando, mas depois de ouvir atentamente dá para entender ela gritando pai. Vários usuários escreveram nos comentários para apontar que você também pode ouvir uma voz masculina adulta. Isso só torna o ocorrido muito mais perturbador. Perto do final do vídeo, o youtuber menciona que depois daquela noite, ele verificava as notícias todos os dias para ver se ele poderia encontrar alguma explicação para os gritos. Mas nada foi dito nas mídias. O fato de que o grito foi capturado por volta das 2 da manhã no tempo frio e no meio da floresta indica que o youtuber poderia ter gravado algo muito sinistro tomando lugar naquela noite. É difícil dizer porque ele gravou e carregou o áudio no YouTube, em vez de chamar imediatamente a polícia, depois de ouvir uma voz feminina em uma angústia tão óbvia. Mas neste ponto, não há muito que possa ser feito sobre isso. E quem sabe, talvez quem postou tenha chamado a polícia. Não havia muito contexto dado na descrição do vídeo. Só podemos esperar que qualquer problema que tenha acontecido naquela noite acabou sendo resolvido. Mas com base nos gritos estridentes e a estranheza de toda a situação, provavelmente nunca seremos capazes de saber com certeza o que realmente aconteceu. Em 2016, autoridades do estado de Nova Jersey, nos Estados Unidos, começaram a alertar os moradores e turistas sobre uma onda de armadilhas que estava sendo colocada em trilhas de caminhada na região. Segundo relatos, havia alguém espalhando objetos perigosos por caminhos populares de trilhas, criando riscos sérios para quem passava por lá. Essas armadilhas incluíam pregos afiados enterrados no chão, fios de aço esticados entre as árvores, posicionados na altura do pescoço, garrafas quebradas cuidadosamente espalhadas para ferir os pés de quem andava descalço ou atrapalhar ciclistas. As autoridades não sabiam quem era o responsável, mas o caso assustou bastante os moradores e afastou muita gente das trilhas. O primeiro incidente foi registrado em uma trilha popular próxima a Vernon Township. Um grupo de ciclistas de montanha encontrou vários pregos grandes e enferrujados cravados em pedaços de madeira, posicionados de forma que ninguém conseguisse vê-los até ser tarde demais. Pouco tempo depois, outros grupos começaram a relatar situações semelhantes em diferentes pontos da floresta. Em uma das trilhas, um caminhante quase teve o pescoço cortado por um fio farpado amarrado entre 2 árvores, posicionado exatamente na altura do rosto. Felizmente, ele percebeu o fio a tempo de se abaixar, mas segundo as autoridades, o acidente poderia ter sido fatal. Depois desse episódio, a polícia começou a patrulhar a área com mais frequência, tentando encontrar quem estava colocando as armadilhas. Em outro caso, 2 adolescentes que estavam correndo pela trilha acabaram caindo sobre cacos de garrafas que estavam escondidos sob folhas secas. Um deles ficou gravemente ferido na perna e precisou levar vários pontos no hospital. O episódio fez com que muitos pais deixassem de permitir que seus filhos explorassem as trilhas sozinhos. Apesar da cobertura intensa da mídia local e da mobilização da polícia, ninguém foi preso. As autoridades acreditavam que poderia ser obra de alguém que odiava ciclistas e trilheiros, ou talvez de mais de uma pessoa. Até hoje, o caso não foi oficialmente solucionado. Por isso, até os dias atuais, os parques e trilhas da região de Vernon Township ainda exibem placas de aviso, pedindo para que visitantes fiquem atentos e relatem qualquer objeto suspeito.
Em maio de 2014, um usuário do Ingur publicou um post em formato de blog, onde contou sobre a vez em que visitou um amigo no norte da Alemanha. Segundo o autor, esse amigo havia lhe falado sobre uns canos estranhos encontrados na floresta próxima de sua casa. Esses canos saíam do chão como periscópios e, quando crianças, ele e seus irmãos costumavam brincar perto deles. Eles sabiam que existiam bunkers escondidos embaixo daqueles canos, mas os pais nunca deixaram que se aproximassem da entrada por questões de segurança. Durante a visita narrada no post, o autor e o amigo decidiram ir até o local para finalmente explorar os bunkers subterrâneos, algo que nunca tiveram permissão para fazer quando eram pequenos. O que encontraram foi bem perturbador. Alguns metros à frente, afastados das árvores, eles encontraram a entrada do bunker, coberta apenas por uma tábua solta de madeira, que conseguiram remover facilmente com um pé de cabra. Quando entraram, tudo o que viam eram corredores hospitalares longos e intermináveis, se estendendo por centenas de metros sob a floresta. À medida que avançavam pelo labirinto de túneis, começaram a encontrar grafites nas paredes, o que indicava que não eram os primeiros a explorar o local. Em um determinado ponto, bem no fundo dos túneis, eles se depararam com uma parede coberta pela palavra Hilfe, em alemão, socorro, pichada várias vezes. Talvez fosse apenas algum grupo de adolescentes tentando ser engraçado, mas o ambiente sinistro do bunker, somado ao estado geral de abandono, fazia parecer que algo muito mais sombrio poderia ter acontecido ali. É possível que o grafite tenha sido feito por soldados alemães nos últimos anos da Segunda Guerra Mundial, quando esses bunkers podiam estar ativos. Mais adiante, encontraram outro grafite ainda mais perturbador. Uma mensagem dizia: "Olá, Satanás, eu te amo." Obviamente, não é o tipo de frase que alguém gostaria de encontrar enquanto caminha por um sistema subterrâneo desconhecido. Mesmo assim, os dois amigos decidiram continuar explorando. Após várias horas explorando, encontraram salas alagadas com máquinas antigas, corredores estreitos e escuros que terminavam em becos sem saída, mais túneis emaranhados que pareciam não ter fim. Apesar do ambiente assustador e carregado, não encontraram nada mais perturbador do que os grafites. Depois de um bom tempo explorando, eles conseguiram sair em segurança e decidiram nunca mais voltar lá.